paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meus amigos. Estou muito feliz porque acabo de chegar de uma visita onde eu pude ser testemunha de um milagre do Senhor nosso Deus. O Senhor poupou a vida de um jovem na nossa cidade e eu estava ali ministrando num pós-operatório e graças a Deus, depois de conversarmos um pouco acerca dos propósitos do Senhor para as nossas vidas, ele acabou recebendo a Jesus como único e suficiente Salvador da vida dele. E assumiu um compromisso com o nascer de novo. E só isso já seria motivo de enorme alegria. Mas eu tenho algo a mais para compartilhar com vocês. Quero iniciar essa conversa com um pequeno trecho do livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5, particularmente o final do versículo, que diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? O tema dessa live é construindo laços familiares resilientes em tempos de quarentena. Meus amigos, atualmente o termo resiliência está na moda. Mas geralmente essa palavra é usada para tratar de liderança, de estímulo à produtividade, mas muitos poucos têm usado essa palavra para designar um princípio cristão. Deus ordenou em diversas passagens da Bíblia que nos momentos de luta nós não esmorecêssemos, não desanimássemos, fôssemos resilientes. Resiliência não é apenas uma demonstração de forças, mas a firme convicção de que com fé todas as adversidades podem ser superadas. Filipenses 4:13 também nos ensina que nele nós podemos todas as coisas, que ele nos fortalece, que nós não somos órfãos, que nós temos um Pai amoroso, um Pai que tem cuidado de cada um de nós. A moda agora é nós ouvirmos falar de convivência full time. A pandemia do Covid-19 invadiu os nossos ares e decretou a convivência full time. O que seria isso, meu irmão, minha irmã? Bom, no popular seria mais ou menos assim: todos juntos e misturados em tempo integral. Em outras palavras, a nossa casa vai voltar a ficar cheia todos os dias. Todos os membros da família estarão juntos no mesmo espaço. Isso deveria ser motivo de alegria. Mas os dados, as estatísticas estão mostrando que isso tem sido algo extremamente desastroso e os resultados são alarmantes, particularmente no tocante à violência doméstica e à separação conjugal. Durante uma crise, o negativismo, o ceticismo, a desesperança são fatais. É preciso muito autocontrole, disciplina e inteligência emocional para que nós consigamos superar as dificuldades. Nesse cenário, minha irmã, nós precisamos aprender a cultivar a resiliência em meio ao caos. Uma vez que as ciências, pelo menos por enquanto, ainda não conseguiram dar nenhuma resposta definitiva para o problema e a única vacina encontrada seja o isolamento social, o popular fica em casa, é tempo de nós buscarmos respostas em outras fontes. Então, o que os líderes religiosos,
mundiais estão pensando, estão fazendo acerca do assunto. Assim como cientistas, os líderes religiosos em todo o planeta também estão se empenhando na busca da compreensão sobre os efeitos do coronavírus na sociedade. Mas a fonte de pesquisa, o laboratório, a matéria-prima não é o mesmo que é usado pelos cientistas ou pela medicina. A busca é por um remédio espiritual. John Piper, por exemplo, um pastor, é um desses líderes que tem estado muito empenhado na tentativa de compreender o que é que Deus está promovendo, qual é o propósito, por que Ele tem permitido essas situações. E ele chegou à conclusão que isso pode ser um sinal de Deus, como uma espécie de despertar, com o objetivo de chamar a atenção dos cristãos sobre os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Piper nos lembra que da mesma forma que o vírus surgiu surpreendendo o mundo em questão de dias, assim também será a segunda vinda do Messias. Para aqueles que não estão prontos para encontrar a Cristo, esse dia chegará de repente como uma armadilha, destaca Piper. E você, meu irmão, já sentiu o impacto do isolamento social em sua vida? Ou na sua família? Você sabia que estar em comunhão com Deus pode fazer toda a diferença? De que forma a quarentena tem atingido a sua vida? Nós sabemos que todas as classes sociais têm sido atingidas direto ou indiretamente. É comum nós ouvirmos nas redes sociais ou nos canais de TV o empresariado chorando a falência de um CNPJ. Por outro lado, com a mesma tristeza, nós vemos pessoas chorando não a morte de um CPF, mas de um filho, de um esposo, de um amigo, de um ente querido. Também tem sido muito comum ouvirmos pais e famílias, trabalhadores, chorando a morte do seu emprego. Tão triste quanto, amados, tem sido a gente ver e ouvir as esposas sobrecarregadas com uma carga emocional para o qual elas não estavam preparadas. Fruto da violência doméstica, do divórcio, do desemprego, da desesperança. Até mesmo as crianças, acostumadas a correr nos pátios das escolas, a brincar nos parquinhos, hoje têm que caminhar nas ruas com máscaras. No cenário atual, em todo o mundo moderno, nós percebemos que a tecnologia vem trabalhando em prol de um mundo cada vez mais colaborativo, mais flexível, mais conectado e mais distante de Deus. A verdade, amigos, é que o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa pandemia. Os abraços nunca mais serão os mesmos. A moda agora é abraço virtual. Eles não são tão calorosos, mas ainda assim necessários. As famílias, essas sim, precisam ser cada vez mais resilientes para sobreviver ao caos inicial e ao consequente esfriamento espiritual.
diante dos problemas das mais diversas naturezas, a chave para esse tempo certamente é a resiliência. Despertarmos a capacidade de carregarmos e recarregarmos a nossa fé diariamente. Tá difícil? Tente de maneira determinada. E então, pause. Depois, tente novamente. Recupere-se e então tente de novo. O desafio é nós melhorarmos cada vez mais, a cada nova tentativa, até que todas as coisas estejam alinhadas com a vontade do Senhor nosso Deus. Afinal, Hebreus 10, 30 nos ensina que nós não somos daqueles que retrocedem. Precisamos, meu irmão, aprender a utilizar aquela energia negativa de um problema tão comum nos nossos dia a dias como uma força motriz na solução do mesmo. Afinal, não podemos controlar os ventos que sopram nos nossos barcos, mas podemos sim ajustar as velas para chegarmos ao nosso destino. Na vida, eu aprendi que algumas coisas são inevitáveis, outras muito previsíveis. A quarentena pode até ter pego a comunidade científica internacional de surpresa. Mas as consequências do Covid-19, essas são de domínios públicos. Qualquer criança pode apontar uma consequência: desemprego, fome, morte, isolamento social, violência doméstica e o mais triste, separação conjugal. No entanto, a Bíblia nos ensina que uma vida debaixo do convívio das regras sociais cristãs pode fazer toda a diferença nesses tempos. Um lar onde a esposa é sábia e sente-se amada pelo seu esposo, certamente não será facilmente abalada. Se você quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre como edificar uma família na rocha, vou deixar um link com a descrição de uma das nossas ministrações para você se aprofundar um pouco mais no conhecimento dessa área. Mas eu quero saber, meu irmão, nessa crise, na pandemia, o que é que você tem colocado como prioridade para você? Na prática, o Covid-19 mostrou apenas aquilo que nós já sabíamos. A sociedade global encontra-se na UTI há um bom tempo. E o que é pior, as nossas relações sociais e as nossas famílias também estão indo para o mesmo local. Em tempos de redes sociais, tudo tem se tornado muito superficial. A Bíblia não tem sido mais o manual de sobrevivência do cristão. O marido não é mais o cabeça do lar e a esposa passou a ser a provedora. Precisamos resgatar algumas lições sobre a família que caíram em desuso. Lucas 10, 41 a 42 pode nos dar alguns sinais acerca disso. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Precisamos definir se em nossos lares nós agiremos como Marta ou como Maria. Em meio a tantas mudanças estruturais, precisamos estabelecer corretamente as nossas prioridades. Uma vez que a pandemia do Covid-19 mudou drasticamente a nossa rotina. De tal forma que uma simples ida ao supermercado pode demorar horas.
Jesus mesmo apontou, naquele diálogo entre Marta e Maria, o que deveria ser prioridade nas nossas vidas. Mas a Bíblia está cheia de outras dicas. O relacionamento com Deus deve estar em primeiro lugar. 1 Tessalonicenses 5, 23 nos lembra que nós somos espírito, alma e corpo. No entanto, eles devem ser mantidos irrepreensíveis. Isso mostra que mesmo em meio do estresse da pandemia, não podemos nos esquecer de que nós realmente precisamos separar aquilo que é primordial. Precisamos reconhecer aquilo que nós somos por dentro e por fora. Nós servimos um Deus de relacionamento. E a base que sustenta esse relacionamento é a oração. Quando estamos agitados e ansiosos com tantas ocupações, facilmente nós esquecemos que a nossa prioridade deve ser o Senhor nosso Deus. Entretanto, nós percebemos com muita facilidade um incrível resultado quando nós desaceleramos um pouco e separamos um tempo para estarmos a sós no secreto do nosso quarto ou no nosso quarto de guerra com o Senhor nosso Deus. É claro que não deveria ser somente na hora do desespero que nós deveríamos ir até o nosso Pai Celestial. Afinal, Ele é um Deus de relacionamento. Nós precisamos aprender a dividir com Ele todas as nossas incertezas, os nossos sonhos e também as nossas conquistas. Afinal, Ele é o nosso único e verdadeiro amigo. E amigo não serve apenas para que nós possamos recostar a nossa cabeça nos ombros dele, mas também para juntos celebrarmos as nossas vitórias. Efésios 1, 11, 12, nós vemos que fomos criados para o louvor do Senhor. Aí mesmo no livro de Efésios 2, 10, nós fomos criados também para realizar as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus deseja que nós sejamos protagonistas, que nós sejamos seus parceiros nos propósitos dele. Portanto, nem mesmo o estresse provocado pela quarentena, nem o tumulto gerado pela mudança da nossa rotina, nem os motivos das nossas crianças, do esposo, esposa estarem na casa e a casa estar de perna para o ar. Nada é motivo para que nós nos afastemos do Senhor nosso Deus. Devemos fazê-lo como prova de gratidão por termos alcançado tão grande amor, ainda que imerecido. Imagine se nós, como famílias, adotarmos esse propósito diariamente, o tamanho da festa que vai acontecer no céu. A alegria estampada nos olhos do Senhor nosso Deus. Enquanto família, nós podemos agir com a mesma resiliência de Josué. Que tal você tomar uma atitude de fé e agir como Josué? Declarar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa declaração pode parecer simples, mas ela tem um significado muito profundo. Ela expressa o compromisso do povo de Deus com o Deus verdadeiro. Esse compromisso, Josué estava dizendo que ele seria um compromisso dentro da unidade familiar. Isso aconteceu numa ocasião em que Josué convocou as 12 tribos de Israel para reafirmar a sua aliança com Deus. Pela graça, agindo no poder de Deus, Josué havia liderado toda a nação de Israel na tomada da terra prometida.
Israel havia conquistado reinos, havia estabelecido no território que Deus prometera aos patriarcas. Mas Josué sabia que ainda assim o povo que ele amava corria perigo. Ele reconhecia a presente ameaça da desobediência e da idolatria entre os israelitas. Então, Josué faz um chamamento às 12 tribos em Siquém e diante dos seus anciãos, dos seus líderes, dos seus oficiais, está lá em Josué 24, 2 a 13, ele deixa bem claro que o nosso Deus não aceitaria uma adoração dividida, um serviço parcial. Deus exigia que Israel tivesse uma absoluta devoção, uma fidelidade sincera. Josué 24:14 diz: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com sinceridade e fidelidade, e lancem fora todos os deuses aos quais serviram seus antepassados, de além do rio Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Meus amigos, que tal, nesse período de quarentena, nós reunimos toda a nossa família e agirmos como Josué agiu? Te desafio a declarar em família: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso nos manterá unidos como o Senhor nos ensinou. Criará laços fortes com os quais nós poderemos enfrentar qualquer adversidade, assim como Israel enfrentou. Não temas em enfrentar as decepções dentro do seu próprio lar. Talvez com o filho, talvez com a esposa ou com o próprio esposo. O nosso desafio é marchar na direção dos propósitos do Senhor nosso Deus para as nossas famílias. E lembre-se, você não estará sozinho. Certamente, Ele enviará anjos para estarem contigo. Não se preocupe em agradar ou desagradar este ou aquele. Até porque a qualidade de qualquer conexão humana duradoura depende muito menos da total ausência de decepção e muito mais de como cada pessoa lida com o fato de se sentir desapontada. Independente das caras feias que poderão acontecer dentro da sua casa, lembre-se, o Senhor será contigo, assim como foi com Josué. É importante que você plante hoje as sementes de resiliência, sementes de fé, enquanto o dia ainda está ensolarado, para que elas possam lhe ajudar a atravessar as noites tempestuosas que certamente virão. Você já levou algum nocaute na vida? Eu quero dizer que você pode vencer os seus fantasmas. Eu já levei vários. Mas a palavra nos ensina que somos nós que decidimos se nós vamos ficar jogados no chão, se lastimando, ou se, como um boxeador experiente, nós vamos nos levantar e lutar novamente. E vencer. Mas vencer a luta firmados nos valores cristãos, nos propósitos que o Senhor nosso Deus tem para cada um de nós, mesmo nas adversidades. A verdade é que nós nunca saberemos verdadeiramente a força que nós temos escondido dentro de nós, até que a nossa única alternativa seja ser forte. Davi não sabia que existia um gigante dentro dele, até que o filisteu se levantou. A resiliência não é uma questão de mudar o fato ocorrido,
mas sim de se posicionar frente a Ele de tal forma que seja possível superá-lo. Talvez a palavra-chave para entendermos o significado de resiliência seja adaptação. Imagine Davi olhando para aquele gigante. E se fosse você no lugar dele? Você agiria como Davi agiu? Certamente, cada um de nós olhando para aquele gigante pensaríamos assim: ah, Deus, porque o Senhor não me deu uma metralhadora. Como eu queria ter um fuzil. Como eu queria ter um canhão. Davi foi resiliente. Ele não pensou assim. Davi se concentrou naquilo que ele tinha, naquilo que estava no alcance das suas mãos. Uma funda e uma pedrinha. Está com problema no seu relacionamento, meu irmão? Não adianta você se divorciar. Você só vai trocar o problema de lugar, só vai trocar o problema de endereço e provavelmente vai gerar uma série de novos problemas. O nosso desafio é apresentar o nosso problema diante do nosso Deus e se surpreender, assim como Ana fez, gerando um dos maiores profetas da nação de Israel. Problemas, meu amigo, podem se transformar em pontes para o milagre ou portas para o abismo, para o fracasso. Certamente você se lembra daquela passagem lá de 2 Reis, capítulo 4, que conta a história de uma viúva que tinha apenas um pouco de azeite. E o Senhor usa o seu servo Eliseu como ponte para multiplicar sobremaneira o azeite daquela serva. O que dizer, minha amiga, daquele rapaz que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos? E o milagre aconteceu. Aquele rapaz foi uma ponte para que mais de 5.000 pessoas fossem alimentadas. E a Bíblia relata que ainda sobraram 12 cestos de pães de cevada. Pães de pobre. Não eram os pães de rico. Os pães de rico eram feitos de farinha de trigo. Os pobres se alimentavam de cevada. João 6,11 nos conta essa história. Temos um Deus que nos conhece, que não permite que nós passemos por dificuldades maiores do que os nossos ombros possam suportar. Lembra de Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25? Eles tinham apenas uma ferramenta. Suas cordas vocais. Eles não tinham a pedrinha de Davi, nem a funda. Eles não tinham uma metralhadora, nem um fuzil. Eles estavam presos. Mas a Bíblia nos ensina que lá, pelas altas horas da noite, eles começaram a orar fervorosamente. Começaram a entoar louvores, aleluia. Então, a Bíblia nos ensina que um terremoto aconteceu naquele lugar. Muitas vezes nós oramos. Outras vezes, nós só conseguimos chorar e balbuciar alguns versículos bíblicos. Outras vezes, nós só conseguimos ouvir um hino em meio a muitas dores. Meu irmão, minha irmã, não importa a forma como você esteja, destruído, arrasado, com a cara no pó. O que nós não podemos é desistir, entregar os pontos, abandonar a nossa fé.
Sua família está passando por algum problema de ordem econômica? Conjugal? Problema de saúde? Desemprego? Eu te desafio a mostrar para o seu problema o tamanho do seu Deus. A família, meu irmão, precisa ser o lugar onde nós experimentamos o amor em sua plenitude. O lugar do saber falar, do saber ouvir, do saber acolher. A família precisa de um lugar que lança luz sobre a nossa jornada. Sabe, eu não sei se você já passou por algum acidente, um estado de quase morte. O irmãozinho que eu fui visitar ainda há pouco, na mesma casa, nós tínhamos 2 jovens que em poucos meses passaram, desfilaram pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor os livrou. Eu quero te desafiar a fazer um exercício mental. Imagine que o Senhor te desse uma visão numa noite dessas qualquer. E nessa visão ele mostrava para você que você sofreria um acidente e seria fatal. E que nessa ocasião você tinha saído da sua casa sem você compartilhar o seu melhor abraço, sem você falar para as pessoas do seu convívio quanto elas eram especiais, sem você falar para sua esposa e para os seus filhos o quanto você a amava. Imagine agora se você pudesse voltar ao tempo. Se depois dessa experiência de quase morte, você pudesse voltar ao passado e refazer a sua caminhada. Será que você sairia da sua casa para o trabalho sem você falar para as pessoas da sua família o quanto elas são especiais? O quanto você as ama? Será que você sairia da sua casa para o seu trabalho sem você pedir perdão para sua esposa, para os seus filhos? Pois é, meu irmão, nós não podemos voltar no tempo. Mas nós podemos fazer diferente no nosso futuro. Sabe, nós precisamos investir tempo nas coisas que realmente importam. Que tal você olhar para as pessoas que de fato são importantes mesmo e você dizer para elas: eu te amo, você é especial. Sabe aquelas pessoas que você ainda não orou por elas e você sabe que ela está na beira do precipício? Sabe aquelas pessoas que você gostaria de ver no céu contigo e que podem depender da sua oração? Que tal começar hoje a orar por elas? Sabe aquele perdão que você ainda não pediu? Que tal olhar nos olhos dessas pessoas e dizer: olha, me perdoe em nome de Jesus. Você pode aprender com seus próprios erros. Você pode reescrever a sua história de uma forma diferente. Sabe, meu irmão, a união de um casal é uma relação pactual entre Deus e os noivos. Em Malaquias 2,14, Deus foi testemunha de uma aliança. Em 2,16, ele nos ensina que ele odeia o divórcio. O casamento cristão é uma unidade monogâmica, heterossexual. Até mesmo porque uma das finalidades do casamento é a preservação da raça. Sem o casamento heterossexual, isso não é possível. Diante da crise, algumas pessoas pulam do barco. Outras pessoas ainda estão lá, permanecem lá. Outros
afundam o barco, mas o problema ainda estará lá. Outras pessoas preferem se esconder atrás do barco de Deus. Mas ainda assim, o problema continuará lá. Pessoas assim, meu irmão, meu amigo, vivem deformadas pelo resto das suas vidas e carregam dentro de si sentimentos de fracasso, um vazio desesperador. Mas existem pessoas resilientes, pessoas do nosso tempo que enfrentaram situações desesperadoras e venceram, e superaram, e nos inspiram com seus exemplos. Eu quero compartilhar com você, minha irmãzinha, meu irmãozinho que está aí se preparando para o Enem, que sabe que essa prova pode mudar definitivamente a sua vida. Quero compartilhar um pequeno trecho da história da vida de um dos grandes personagens da história mundial. Uma figura genuína que deixou uma marca significativa em toda a humanidade. Uma pessoa que consegue enxergar o nascer do sol que virá após a tempestade e transformar os momentos de sofrimento em puro aprendizado e transformação. Quero compartilhar com você o exemplo de Nelson Mandela, um negro que mesmo após 27 anos preso numa minúscula célula, com apenas poucos metros de comprimento para se locomover e privado de ver toda a sua família por quase 3 décadas, sendo torturado, humilhado diariamente, não aparentou ódio ou desejo de vingança quando finalmente ele foi libertado. Com muita serenidade, ele transmitiu por meio de um discurso maravilhoso, na posse em que ele se consagrara o primeiro presidente negro da África do Sul, lições que atravessaram e atravessarão os séculos. Ele nos ensinou que ninguém nasce odiando outra pessoa simplesmente pela cor da sua pele. Que o seu passado ou a sua religião não pode transformar-nos de tal forma que nós destilemos ódio por onde nós passemos. Ele dizia que se as pessoas são capazes de aprender a odiar, então elas podem também aprender a amar. Porque, definitivamente, o amor chega mais diretamente ao coração humano do que o seu oposto. Mandela foi capaz de sair da prisão e se tornar presidente da África do Sul. Mas o que mais nos chama a atenção foi que, no seu jantar de posse, ele convidou para se sentarem ao seu lado os carcereiros brancos que os torturavam, que o maltratou durante quase 3 décadas. Existem pessoas fortes que conseguem suportar grandes adversidades durante a vida toda, mas não chegam a ser resilientes. Elas permanecem presas ao sofrimento. Elas não conseguem tirar da sua mente aquelas pessoas que as feriram. Carregam por anos mágoas e rancores que as corroem por dentro. Sabe, meu irmão, o que nós aprendemos é que
essas vidas acabam sendo corroídas por dentro. E elas transformam a sua vida de tal forma que elas permanecem constantemente presas. Na resiliência, nós aprendemos que nós precisamos aprender a não carregar esses pesos. Que nós podemos escolher o caminho da liberdade. Talvez você possa estar pensando, nossa, mas é muito difícil. E eu te digo que existem escolhas fáceis, mas as que podem mudar as nossas vidas definitivamente e nos proporcionar as experiências mais completas do que realmente é, com certeza não são as escolhas mais fáceis. Vencedor do Prêmio Nobel em 93, Mandela é um desses exemplos claros de resiliência humana. Mandela nos ensinou que há pessoas como a cana, que mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, mesmo reduzidas a bagaço, elas só conseguem dar doçura. Resiliência é uma graça de que todos nós precisamos e que está disponível a cada manhã. Resiliência também diz respeito à persistência, à fé. Aquelas pessoas que receberam inúmeros não no seu dia a dia, aquelas pessoas que inúmeras portas se fecharam para ela, ainda assim, com a resiliência, podem demonstrar que nós podemos sair vencedores, que o sucesso está disponível para aqueles que são resilientes. Quero compartilhar com você um testemunho de um personagem e tomara que você saiba de quem eu estou falando. Ele começa assim o seu testemunho. Falhei muitas vezes. Fui rejeitado nos 30 empregos. Tentei uma vaga na polícia, não me quiseram. Quando o KFC chegou na China, tentei um emprego lá. Eles entrevistaram 24 pessoas, contrataram 23. Eu fui o único que ficou de fora. Na polícia, havia 5 candidatos. 4 entraram. Eu fui o único que ficou de fora. Tentei entrar em Harvard 10 vezes e todas as vezes fui rejeitado. Essas são as palavras de uma das empresas, de um dos fundadores, de uma das empresas mais valiosas no mundo na atualidade, a AliExpress. Este homem é hoje um dos mais ricos do mundo. Exemplos como este nos trazem a certeza de que vale muito a pena persistir, ser resiliente. Que apesar dos inúmeros nãos que nós recebemos todos os dias, apesar de muitas vezes tentarmos algo e não dar certo, de termos falhado inúmeras vezes, sempre há uma nova forma, um novo começo, uma nova tentativa, uma nova oportunidade. Meu amigo, pare de perder tempo contando todas as vezes que você já fracassou. Pare de ficar se lamentando, perdendo tempo olhando para o seu fracasso. Esse sentimento só traz autodestruição. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas resilientes, como José do Egito, odiado, desprezado, ameaçado de morte, vendido como escravo. Gênesis 37:19 nos relata isso. Viveu no Egito durante 15 anos como um escravo.
Foi assediado pela esposa de Potifar, escapou ileso, mas passou 2 anos na prisão. Gênesis 39, 12 a 20. Mas a Bíblia relata também que lá ele se sagrou a segunda maior autoridade da maior potência econômica do tempo em que ele viveu. E o que dizer então da resiliência de Ruth? Ela teve ao mesmo tempo 3 pessoas muito importantes para elas mortas: seu sogro, Alimeleque, seu cunhado Malom e o seu próprio marido Quilion. Viveu então com sua sogra da caridade, recolhendo as sobras do trigo nos campos de Boaz. Mas mesmo assim ela não desistiu, não se lamentou, foi resiliente, se adaptou àquela situação. E o que falar de Pedro? Por 3 vezes negou a Jesus. Chegou até mesmo a dizer que não conhecia tal homem. Mas Mateus 26, 60 nos ensina que no dia de Pentecostes ele se levantou restaurado e ganhou 3.000 almas para o Senhor nosso Deus. E Paulo, o solene matador de cristão, precisou ficar cego. Mas lá em 2 Coríntios 11, 23 a 27, ele diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em açoites, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos quais a minha vida pelas nações, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em fome, em frio e nudez. Todos nós passamos por situações difíceis. E olha que nem precisamos passar por tudo isso que Paulo passou. Às vezes, basta uma quarentenazinha para que a gente vire as costas para o Senhor nosso Deus. Sabe que nos momentos de luta, Paulo recorreu ao Senhor e ele respondeu: a minha graça te basta. A graça do Senhor nosso Deus deveria ser suficiente para cada um de nós em tempo de quarentena. Há famílias, meu irmão, que são incapazes de trocar um apoio afetivo, de dar um abraço, de fazer um elogio, sabe? São aqueles microcosmos sociais onde não há sinergia, onde não há uma unidade familiar firme e as alianças falham quando as coisas dão errado. Esse microcosmo que é a família também está na UTI. Todos nós sabemos que quando não há resiliência, quando não há diálogo, as dúvidas são constantes. A falta de buscar apoio nas Sagradas Escrituras faz com que os pilares se desmoronem. Existem alguns pilares que são fundamentais e nós precisamos revisitá-los. Um desses pilares é o apego, é o carinho, é o amor saudável, é o respeito sem assédio, é o apoio incondicional sem chantagens. Todos os membros da nossa família precisam compartilhar de um vínculo caloroso, mas muito forte, tão forte
que não permite que ninguém caia, não importa o que aconteça. Esse núcleo familiar, nessa circunstância, permanecerá sempre unido, apoiando e nutrindo emocionalmente. Sabe, há um pilar dos valores familiares que precisa ser revisitado. Nessas famílias, nós acreditamos e declaramos um amor e um respeito mútuo. Nós não toleramos mentiras, nós não aceitamos as palavras que magoam, os comportamentos nocivos. Nas casas das famílias resilientes, nós defendemos abraços e palavras encorajadoras. Nós respeitamos as opiniões, mesmo que elas não coincidam com as nossas. Nós valorizamos o tempo gasto junto, falando com sinceridade, oferecendo ajuda quando solicitado e apoiando sempre em qualquer circunstância uns aos outros. Esses exemplos são a base das famílias resilientes. Mas eu quero falar com você ainda de um outro pilar, a coesão e a flexibilidade. Nas famílias resilientes, nós sabemos que o todo é mais importante do que as partes. A unidade familiar não se destaca apenas porque na nossa casa é a vontade do pai ou da mãe que prevalece. Uma família é uma aliança baseada na interdependência, na união entre todos. Todos são igualmente valiosos. Não menos importante é o princípio da flexibilidade. Em famílias felizes não há padrões rígidos, não há moldes em que todos devem entrar para satisfazer este ideal do pai ou daquela mãe. Cada membro tem o direito de crescer, de escolher, de construir-se, porque a flexibilidade é sinônimo de respeito e de liberdade de um para com os outros. Outro pilar, meu irmão, é a comunicação. Nas famílias resilientes, esta é a ferramenta indispensável que fortalece todos os laços e que possibilita qualquer aliança e a superação de todos os problemas. Uma família que cultiva espaços de comunicações, escuta empática, assertividade e compreensão pode enfrentar qualquer quarentena, qualquer circunstância. Outro pilar, meu irmão, minha irmã, são alguns rituais familiares que nós temos perdido. Sabe o ritual de sentar-se à mesa? De orar, de abençoar o alimento, de compartilhar tempo junto? É essencial que cada momento seja compartilhado com qualidade. Sabe aquele tempo do brincar, do sorrir, do compartilhar a leitura de um livro, de assistir um filme juntos, de tomar banho de mangueira, de brincar de bola com os filhos, de rolar na grama, de rolar no chão. Sabe, isso ajuda a fortalecer os relacionamentos. Uma família resiliente é moldada pelo amor, pelo respeito e pelo compromisso em promover e garantir o cuidado de todos os membros. Como já dissemos, o todo é sempre maior do que a soma das partes. Isso deve sempre definir cada família. João 10:10 nos ensina que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus, minha amiga, veio para lhe dar vida em abundância. A família é o nosso útero maior. Ao nascermos, somos todos, dentre as espécies, os seres mais frágeis, que dependem de cuidados, nutrição, proteção. Nossa fragilidade não é só biológica, ela envolve também aspectos emocionais,
intelectuais da existência. É na família que nós encontramos essa continuidade. Na família, nós somos aceitos não por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos fracassos. É na família que nós temos o nosso caráter forjado, nossa personalidade firmada e nosso temperamento provado. Nela, quando caímos, somos levantados. Quando ficamos tristes, somos consolados. Quando erramos, somos perdoados. A família é o lugar da aceitação, do perdão e da cura. Na família, oh, aleluia! Na família, nós experimentamos, nós vivemos a força e o potencial de ser igreja. O crescimento espiritual depende, minha amiga, da edificação da sua família. Ela é a pedra angular da sociedade. Não sei se você é cristão. Se você é cristã, você que está me ouvindo. Não sei se você já teve a oportunidade de aceitar a Cristo. Ou se você já aceitou a Cristo, mas não experimentou o novo nascimento. Eu quero te convidar nessa oportunidade, meu irmão, meu amigo, minha amiga, a receber a Jesus, a nascer de novo, a edificar uma família na rocha e a ser um testemunho poderoso em tempo de quarentena de que é possível sim em Cristo nós sermos mais do que vencedores, nós permanecermos íntegros, nós sermos referências para outras famílias, nós nos fortalecemos enquanto igreja e sermos a voz do avivamento que se levanta a partir da nossa nação. Conto contigo, conto com a sua família. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. E quero te desafiar a compartilhar essa palavra, a enviar para alguém que está passando por dificuldade. Quem sabe o propósito do Senhor nosso Deus nesse tempo é te usá-lo como uma ferramenta poderosa na vida de outras famílias, na vida de outros irmãos. Curta a nossa página, inscreva-se em nosso canal do YouTube e nos ajude a edificar outras vidas. Amém? Fique na gloriosa paz do Senhor nosso Deus. Aleluia, Senhor. Amém. E amém.